Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º episódio. E já para começar, curte, compartilha e vai comentando, vai pegando a rede social da família todinha e vai seguindo a gente, certo? Para a conta fechar aí dos nossos seguidores e com a interação. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais delicado. Então, o que é que eu quero também fazer um combinado com vocês? Pega um caderninho, dá um pause, né? Pega o caderno, pega a caneta e vai anotando, certo? Vai anotando tudo o que vocês já entenderam. O que vocês querem perguntar, vocês vão no direct da gente, a gente responde, porque a nossa intenção aqui é realmente passar informação sobre bullying e a responsabilidade de todos. Não é de um grupo, não é de uma família. É de todos da sociedade, tá certo? Isso mesmo, Lucy. A gente vai falar de como acolher, como prevenir, né? Como agir diante do bullying, respeitando a legislação, respeitando a privacidade e a integridade de todos. E para essa conversa importante, especial, a gente está recebendo aqui Ticiane, advogada, mãe atípica também, que vai nos ajudar a compreender sobre a perspectiva da legislação. Seja bem-vinda, Ticiane. E pai atípico, que viralizou ali com seu depoimento, Marcelo, muito sensível. Foi algo que eu assisti também sobre aquele caso de abuso que a gente teve na cidade. E a gente queria agradecer também por essa coragem, por estar aqui também compartilhando com a gente dessa mesa. E eu queria agora que vocês se apresentassem e dissessem o que é que ele te trouxe aqui. Isso. Doutora Ticiane. Gente, alegria imensa estar com vocês, o coração já está aqui quentinho, né, para a gente ter essa conversa de um assunto tão delicado, mas ao mesmo tempo tão necessário. Meu nome é Ticiane, sou advogada, servidora pública, mas principalmente sou mãe. Mãe típica e atípica, de 2 meninos, né, um meninão de típico lindo, outro atípico lindo também. E a maternidade mudou praticamente a minha vida, né, me deu um novo norte. A maternidade atípica principalmente me trouxe um novo olhar e hoje eu uso o direito como profissão, mas principalmente como instrumento de transformação, de inclusão e de empoderamento das famílias. Obrigada por isso. Marcelo. Sou Marcelo, né, pai atípico de um garoto chamado Sávio, de 7 anos, também tem outro filho, 13 anos, chamado Saulo, típico. Meus filhos são tudo para mim e mudei totalmente a minha vida após descobrir, né, o lado do meu filho que é TER, nível suporte 1. Né, eu sou profissional de comunicação, trabalho com marketing, com design e também já sou bem inserido na comunidade porque já tive a oportunidade de estudar Libras. Então, eu estudava licenciatura em Libras, fiz 3 anos e meio de graduação e migrei, saí da Libras e fui para a área de comunicação. Vim morar aqui e me inseri no mercado. Você acredita que eu também comecei a fazer Libras? Foi. Só que aí foi suspenso por causa da pandemia. Eu e meu esposo, a gente fez 1 ano de Libras, porque a gente já tem essa necessidade de conversar dialogar. Com a comunidade. E atualmente, né, militante agora, principalmente da causa, né, do autismo, para puxar esse cordão, né, dos pais também, né, pra gente... Uma vez dentro dessa realidade, não tem como não tem escolha. Meu pai a participar do podcast. Tiago estava lembrando, o nosso primeiro pai a participar do podcast, o primeiro de muitos. E eu quero ser, assim, uma porta de entrada para mais outras pessoas, né? Mais outros pais, homens também se engajarem, ajudarem suas esposas, né? Com os filhos a gente sabe que ajuda mais, principalmente ajudar a esposa. Né? Mas a gente vai mudar essa realidade, né? Não é o assunto, mas eu acho já deixa uma pauta, né? Já. Isso. Já começa, né, de pais, né, para que eles se engajem mais, né? O trabalho de cuidado hoje é voltado e muito concentrado nas mães e também é uma realidade que a gente precisa olhar de frente e discutir. Verdade. Então, assim, para começar a nossa conversa, a gente pode trazer aqui que o bullying, ele nasce desse desrespeito, da desumanização, e eu queria direcionar para Tice, para a gente começar aqui. Como você poderia explicar para os ouvintes como a lei entende o bullying e quando ela se torna crime, quais os direitos têm as crianças e adolescentes nessas situações? Pronto. O bullying hoje ele tem um nome bonito, um nome técnico chamado intimidação sistemática. Desde 2024, o bullying se tornou crime. Quando algo se torna crime, significa dizer, isso aqui é muito grave.
Isso aqui merece uma punição do Estado. Então, a gente tinha em 2015 uma lei que tratava o bullying como problema já, porque se a gente analisar ao nosso redor, é um problema muito sério. Então, desde 2015 existia essa lei que trazia um programa de combate ao bullying, onde ele trazia um aspecto mais preventivo, mais de orientação, que era extremamente necessário, onde escolas, instituições, sociedade em geral, famílias deveriam cumprir. Sim. Que trata, inclusive, de protocolos de denúncias de crime em escola, necessidade de capacitação de professores, necessidade de aspecto educativo. Mas com o decorrer do tempo, percebeu-se que o problema ele não deixou, ou pelo menos diminuiu. E aí o legislador sentiu a necessidade de colocar o bullying, que é a intimidação sistemática, como crime no Código Penal, dizendo à sociedade, esse problema é grave. E esse problema merece uma punição do Estado efetiva. O que é o bullying? Muita gente tem dúvida. O bullying, ele não é um ato isolado. A gente precisa, né, deixar bem claro isso. Chamar um coleguinha de apelido uma vez só não é bullying. Pode ser algo, né, pode ser intitulado alguma outra infração, de repente até um crime também, mas não seria o bullying. O bullying, ele é sistemático, ele é reiterado, ele é repetitivo. E ele tem a intenção muito clara, Marcelo, causar dor e causar angústia na vítima. Com atos de discriminação, de violência física, violência psicológica, violência moral. E isso adoece toda uma família. E o legislador disse, isso tem que ser penalizado, isso tem que ser combatido. E quando cometido no meio virtual, a pena ainda é mais grave. Dado o alcance, né, dado a facilidade de cometer esse crime no meio virtual, a pena hoje é inclusive de reclusão. Então, é uma situação onde nós precisamos focar, onde nós precisamos entender como problema real da sociedade e começar a combater. E não é uma obrigação apenas das famílias, é da escola, é da sociedade, é do Estado. Existe uma rede de proteção onde, se um falhar, o outro precisa chamar atenção. A responsabilidade é de todos nós. De todos. Se a família falhar, a escola não pode falhar. Se a escola falhar, tem que ser responsabilizada. A gente ainda vai falar sobre isso aqui. A sociedade e o Estado, a criança e o adolescente, elas têm uma proteção integral. O que significa isso? Todos devem estar focados ali, naquele sem informação. Eu fico muito emocionada com isso. Eu também. Não é algo que seria tão fácil, porque o que você está trazendo é muito significativo, até para a gente poder ir para a próxima pergunta. Porque o que a gente precisa mais entender é que todo mundo é responsável. Então, quando isso acontece, todo mundo errou. Então, todo mundo tem que pegar a sua parcela de responsabilidade na sociedade e dizer onde é que eu estou falhando, onde eu estou sendo omisso. E aí é que a gente adentra também no seu conteúdo, Marcelo, porque o seu conteúdo foi que trouxe à tona alguns fatos da nossa cidade que eu tive conhecimento apenas pelo seu conteúdo. Então, assim, você deu voz ao que estava sendo também encoberto, que a sociedade estava encobrindo, que as pessoas não falaram. E eu queria saber de você o que levou você a tomar essa atitude proativa de defesa, que não é só com uma pessoa, é com todo um sistema, porque nossos filhos estão inseridos em um sistema. O que é que levou e o que é que hoje você se preocupa? A primeira coisa que me levou a gravar o vídeo foi indignação, né? Uma situação que eu vi, principalmente da nossa cidade, eu fiquei altamente chocado. E, assim, não tomei mais conhecimento sobre o que aconteceu, mas no momento aquilo repercutiu muito e eu procurei alguém falando sobre o assunto. Procurei especialistas, profissionais, veículos de comunicação, políticos, e eu não vi ninguém se posicionar sobre o fato. E foi uma coisa que realmente furou uma bolha, porque os comentários, não, porque aquilo
aconteceu, mas faz tempo, né? Mas furou uma bolha agora e eu acho que é oportuno falar agora disso. Aí eu fiquei naquela, eu vi à noite, né? Uma pessoa muito próxima a mim comentou e disse, olha, aconteceu essa situação aqui e tal. Imagina se fosse com seu filho. A pessoa disse desse jeito pra mim, sabe? Aí eu... Um soco no estômago. De cara eu fiquei assim, não, isso é um caso... Acontece em todo canto. Aí, no momento eu vi o vídeo em algum lugar. Aí eu disse, nossa, será que essa criança realmente é TEA? Porque o que me doeu mais era porque o comentário que a pessoa disse, é TEA. Quando diz TEA, meu amigo, não importa. Eu já me quebrou todo ali, sabe? Aí eu vi, eu fiquei naquilo. Aí eu fui dormir. Eu não disse a Sabrina, a minha esposa. Aí, só no outro dia que eu comentei, filho, aconteceu isso assim, essa foi, não tava nem sabendo. Aí que eu fui explicar, ela ficou também bem triste. E eu fiquei assim, será que eu à noite, será que eu gravo alguma coisa? Será que eu falo? Vou aguardar. Virou, dormi, quase não conseguia dormir, fiquei pensativo realmente, questão de ansiedade e tal. Eu pensei muito naquilo, muito, porque tudo a gente traz para o nosso. As nossas dificuldades do dia a dia com os nossos filhos atípicos, né? Tanto com os típicos, que a gente também tem muita dificuldade, mas com o atípico principalmente, por ele não saber se defender de nenhuma forma, física nem mental, de raciocinar o que acontece à sua volta. E quando eu acordei, aí eu fui resolver umas coisas, fui trabalhar e tal, e eu disse, filha, aí gravei o vídeo. Quando Sabrina chegou, eles assistem aí. Eu não sei direito o que eu falei. Eu liguei a câmera e gravava e apagava. Eu ligava, gravava e apagava. E chegou um momento que eu não apaguei. Aí eu vi que tava uns 10 minutos, assim, isso não faz nem prestar. Porque a rede social o povo não para pra assistir. É 30 segundos ali, no scroll ali, rolando. Aí disse, mas eu vou soltar porque eu sou inserido numa comunidade, né? Na comunidade atípica, a comunidade de pessoas com deficiência, não só pelo TEA, mas por surdez, por deficiência motora, enfim, todo esse nicho. Isso eu vou soltar para a minha comunidade, porque a minha rede social eu tenho muita gente que me acompanha, né? Pelo meu trabalho, né? Pelo profissional. E soltei lá. E deixei o vídeo rolar. Quando eu olhei, errado. 5, 6, 7, 8, 10, 15, eu digo, isso vai me dar um problema. Eu penso logo no problema, porque a gente já tem uma negativa de se expor para defender uma coisa, já com medo do que o outro vai fazer, né? E eu fiquei naquela, disse, não, já era. Vou começar a responder quem eu conseguir. E muita gente mandando direct, gente que eu não sabia nem quem é, nunca vi na minha vida. Não, você nem tanto que é daqui, mas de fora. As páginas, não, esse assunto é importante. Agora, depois que eu entendi o porquê é importante, porque eu fui um pai que me posicionou, né? Não é porque eu fui uma pessoa que me posicionou, porque poucos os pais que se posicionam na mídia sobre os seus filhos, sim, principalmente filhos com TEA, né? A gente sabe que tem toda a proteção no lar e tal, financeira, a proteção também de segurança e tudo, a gente cria todo, não é que blinda, mas a gente cria todo o negócio para o nosso filho, né? E eu decidi expor. Eu disse, não, eu acho que a partir de hoje aqui eu vou começar a falar, vou ser mais ativo. Por quê? Eu vejo muito as mães, minha esposa participa de um coletivo junto esse ano também, de mães, e a gente vê, cara, a dificuldade muito grande, né? E tipo, são poucos os pais que aparecem. Vai François, vai lá, vai Adriano, vai, enfim, eu tô citando, mas tem outros pais também que a gente tem um grupo aqui de pais que se junta para jogar futebol e tal, e aqui acolá a gente bota um assunto e outro, e a gente já vê a indignação deles, mas tipo, a gente sente falta de posicionamento, né? Porque tipo, são coisas que não saem na mídia, infelizmente não saem na mídia, porque a mídia só posta o que lhe convém. O livro até que eu estava me referindo, né, era A Banalidade do Mal, Banalidade do Mal, o relato da banalidade do mal, que é exatamente isso, que as pessoas que fazem, ou que fazem esse tipo de afronta, né, de subjugamento a uma pessoa, é exatamente sobre isso, que eles se acham superiores, então eles fazem essa parte sistemática de humilhação. Só que o que acontece, ele não está só, a comunidade fica calada, e depois a terceira parte é o quê? É a parte de líderes também que ficam calados, e eu senti muito isso. E eu fiquei assustado, assim, porque meu filho tem 7 anos, né? Seu filho também tem 7 anos, Ai, né?
E, tipo assim, a gente sabe a inocência da criança, né? E aonde a gente, um exemplo, eu deixo meu filho na escola, eu não sei o que acontece. Eu tenho um monitoramento, pergunto um coordenador, um professor, mas eu não sei o que acontece. Ele tem 7 anos. Eu deixo meu filho nas terapias, ele entra e eu só pego ele na hora dele sair. Meu filho, ele tem rotina manhã, tarde e noite. Não é toda criança típica que tem essa rotina. Ele precisa estar acordado de 6 horas da manhã. Quer queira, quer não, a gente não quer acordar a gente enquanto adulto. Tem uma criança atípica, tem que acordar, tomar um banho gelado, esquentar uma água para dar um banho na criança para levar ele para a escola. Meu filho era não verbal, né? Ele começou a falar assim pra gente entender agora. E isso me doía tanto, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo em nenhum canto. Infelizmente ele não sabe nem lhe dizer para pedir ajuda, né? Aí deixo na escola. Eu tô falando minha rotina assim, porque não é só a minha rotina que é assim. Eu acho que é 99,9% da gente. Né? É muito parecido. É escola, é terapia e a gente tem que procurar uma coisa contra turno, seja um esporte, seja um reforço escolar, seja uma brincadeira, enfim. Mas a gente tem medo e a gente quer que nossos filhos sejam pelo menos aptos a sentar aqui e conversar com outra criança, brincar com outra criança, que ele saiba pedir um lanche para ele comer. Isso. Né? Isso. E complementando o que você está falando, Marcelo, essa rotina ela é feita de insistência, né? Até a gente complementou o seu vídeo, dizendo que a gente queria dar um abraço nessa família que passou por isso. Sim. E enfatizou a questão da insistência, porque nós, enquanto família atípica, nós estamos insistindo diariamente em rotinas de terapia, como você falou e tudo, mas também como família que não é atípica, né, ela também deve insistir nessa educação, porque o papel, como a gente está colocando aqui, é de todos, de né? todos, e aí geral. Vem uma segunda pergunta né? que a gente quer complementar aqui, direcionada a... Doutora Tiziana, a gente agora quer saber mais sobre isso, que todo mundo acha que isso primeiro não é responsabilidade dela, que é responsabilidade do outro. E aí, a gente quer agora destrinchar sobre a responsabilidade das pessoas, de cada um da sociedade. Poderia até resumir todos. Responsabilidade de todos. E, como eu tinha falado, é uma rede de proteção que não pode falhar. Família, e quando a gente pensa na família, não é só em ter cuidado com o seu filho que pode ser vítima, é ter cuidado com o seu filho que pode ser o agressor. Boa. O que nós estamos Exatamente. fazendo com nossos filhos? Será que nós estamos sendo exemplos para nossos filhos? Porque a gente precisa ter uma atitude ativa, sermos generosos, né? Praticar valores como inclusão, como respeito, como bondade. E aí eu às vezes fico me perguntando, será que nós estamos cumprindo esse papel de família? Porque a comunidade atípica sofre, clama toda hora, eu quero pertencer, eu quero pertencer. Será que nós estamos ensinando nossos filhos típicos que o mundo não é só deles? Isso. E fica essa reflexão, porque eu também sou mãe de um menino típico. E hoje, Lúcia, Samila e Marcelo, o maior orgulho que eu tenho é que meu filho nunca se envolveu em nenhum ato de intimidação sistemática, em nenhum dos ambientes, ao contrário. Melhor do que dizer, Tiziane, seu filho é excelente em matemática, foi ouvir dizer, Tiziane, o seu filho é um menino incrível e bom. Certeza. Isso, gente, isso não tem preço. Eu juro pra vocês, não me importa. Tem um nota valor, 10 né? na vida. É uma nota 10 na vida que eu, como mãe, eu digo, nossa, É verdade. é isso que eu vou deixar, isso que nós precisamos deixar. Eu consegui, né, Tiziana? Eu consegui. E sigo conseguindo todos os dias. Porque é esse o nosso papel. E aí também vem o papel da escola. A escola tem um dever de proteção, um dever de cuidado. É uma relação de consumo, porque nós estamos, né, usando aquele serviço, seja no privado, né, e no público também, é uma relação em que o Estado ele fornece uma educação, que é o dever do Estado, mas uma relação de proteção. A escola ela não está ensinando ali somente matemática, ciência, ela tem que ensinar ali a ser humano. Doutora, eu queria até fazer uma ponderação, só para deixar claro que a gente está falando de escola pública e privada. Sim, pública e privada. Porque normalmente, né, fala assim, né, não, se aconteceu, se no público era diferente. Não.
Não, de nenhuma forma, né? A escola, ambas têm o dever de proteção e cuidado. Quando a gente deixa o nosso filho na escola, a gente entende que naquele ambiente ali ela vai ser protegida, que ela não vai ser violentada, que ela não vai sofrer discriminação, que ela não vai sofrer exclusão. Não abandono de capaz, né? Você não tá Jamais. E quando a escola falha, ela precisa ser responsabilizada. Se a escola falhar, as autoridades precisam tomar conhecimento. O Estado também não pode falhar. O que é que a gente vê hoje? Omissão. Omissão da família, omissão da escola, omissão do Estado e omissão da sociedade. Porque quem não está sofrendo aquela dor ali, ela precisa também levantar sua voz. Hoje ela não sofre a dor, mas amanhã ela pode sofrer. E essa criança que foi vítima de bullying, ela vai crescer e vai levar essa dor. Sim. E o agressor, ele vai levar, sabe o quê? A certeza de que ele pode humilhar, que ele pode fazer o mal ao outro. E essas pessoas, elas estarão ali, inseridas na sociedade. Às vezes até em cargos, né? Altos, empresas, Isso. né? Então, a gente está ensinando os nossos filhos, olha, você pode machucar, tá tudo bem, você pode humilhar. Porque o bullying é isso. É causar dor e sofrimento ao outro sem motivo algum. Então, precisamos refletir realmente sobre nossa responsabilidade e no sentido de, principalmente, de evitar. Porque depois que acontece, a gente precisa partir, sim, para responsabilizar. Mas será que a gente precisa mesmo esperar essa dor chegar para a gente tomar alguma atitude? Creio que não. Que a gente não desista, né? Para que os nossos filhos não se encontrem nem como a vítima do bullying, nem como o agressor. Sim. É por isso que eu falo da insistência, porque é cansativo, mas é todo dia a família exercendo esse papel. E eu digo muito palavras positivas para o meu filho em casa. Que ele é precioso, que ele é amado, que ele é criativo, que ele é inteligente, na esperança de que isso ecoe mais alto do que qualquer outra que venha denegrir. E eu acho que esse é o nosso papel enquanto família, de em casa falar dos valores de quem eles são e desenvolver esse diálogo para que eles não firam o outro, né? Não atinjam o outro, é o nosso papel. E aí, Marcelo, você mencionou em suas redes a importância do tempo e da presença na vida dos filhos, né? Como é importante a gente estar ali. E poder compartilhar com a qualidade e quantidade do tempo dedicado às crianças, como é que isso influencia, na verdade, no desenvolvimento dessa confiança e na prevenção do bullying. A gente poder dedicar esse tempo a eles, esse diálogo a eles. De cara, a gente criar logo um vínculo, assim, com uma oportunidade de estar com ele em vários momentos. Você sempre criar aquela rotina de estar com ele, de estar criando. Hoje é o dia da gente ir em tal canto. Hoje vamos para tal canto. Não sei se esse ano já percebeu. Eu saio às vezes com sábio, eu vou num espetinho que tem na esquina da minha casa. Porque ele tem seletividade alimentar muito forte, né? Ele tem coisas que ele não come. Como os filhos de vocês também. E eu vou criando esses hábitos meio que na brincadeira com ele, mas é uma persistência nossa para que ele se socialize. A gente vai ali pelo menos na esquina, que vai numa. Por ele sair para McLanche, para shopping, ele só quer estar nesses cantos. Ele é rico, infelizmente. Quando ele descobrir que não é, mas tudo bem. Aí eu disse, vamos ali, a gente vai num espetinho e lá eu já consegui destravar com ele um tipo de alimento, que seja um frango, uma carne, uma coisa do tipo assim. E aquilo é uma rotina. Quando chega o dia, ele já pergunta, papai, não vamos não? Ontem, não sei que 10 horas da noite, eles querem um espetinho. 10 horas da noite, lá foi eu, saí atrás do espetinho lá. A sorte que o rapaz ainda estava aberto, né? Mas é você criar esses momentos, comida, de brincadeira. Não é obrigado você jogar bola com seu filho, não. Você não é jogador de futebol. Você pode criar outro momento com ele, seja de leitura, assistir um filme no cinema, assistir um filme em casa. Para despertar uma conversa, uma confiança. Isso, né? E ali você vai realmente conhecendo mais o seu filho. E ele vai te conhecendo, porque ele vai se espelhar em você. Por exemplo, como ele está muito tempo com a gente em casa, são as pessoas que ele vai se guiar, são os pais. Né? O exemplo, né? Vai sair de dentro de casa. Se ele vê um pai que briga muito, então ele vai ser chateado, vai chegar chateado, vai brigar. Se ele vê uma família que é bem relacionada, que se dá bem, que conversa, que se abraça, que se beija,
enfim, Perfeito. de afeto, né? Não de outros termos. Ele vai replicar isso. Com certeza ele vai replicar, porque é o que ele vê, né? É diferente. Marcelo, pela sua. E não estava nem no script essa pergunta, né? Não, a gente não tinha conversado, mas eu queria saber. Você falou aí no início que o seu vídeo viralizou por você ser um pai à Sim, frente. isso. Porque o que eu vejo de mães pedindo, gritando já por socorro, é notório. Mas aí você chegou e disse assim: não, foi porque eu fui falar. Eu antes, assim, eu sempre fui muito curioso por pesquisar diversas coisas. Eu sou inquieto. E eu via que a grande maioria do posicionamento sempre vinha da parte das mães, né? Ser uma tia, uma coisa. Eu conheço uma amiga minha que ela aprendeu Libras por causa da irmã, que era surda, né? E hoje ela é professora universitária, mas ela que aprendeu para inclusão, por exemplo, porque a gente sabe que o sistema é ineficiente, o sistema público. Então ela teve que aperfeiçoar para dentro de casa, ela dá uma boa entrega para a irmã dela ser inserida na sociedade. Então é dessa forma aí. E eu vi aqui, tinha poucos pais. Tem Messina, que é lá em São Paulo, né? Tem Jonathan, que é aqui em Natal, que eu gosto muito de Jonathan, ele é muito, muito duro. Eu acho, às vezes, até ele é duro demais, mas depois eu entendo que a gente precisa ser duro, né? Porque a gente não tá brincando, é o futuro dos nossos filhos, né? Tem gente que não sabe nem o que é aba, não sabe o que é TCC, não sabe o que é um TO, né? Mas tem pais que você pergunta e não sabe. Não, eu só deixo meu filho lá e ele não sabe o que está acontecendo. Então, a gente precisa entender. Por quê? Para a gente saber que aquilo ali vai desenvolver o nosso filho. Que isso é importante. Ah, eu preciso pagar um plano de saúde, é muito caro, mas é porque é importante. E como é que a gente poderia chamar mais desses pais para essa responsabilidade? Mostrando, de fato, um exemplo, é entender. Antes eu dizia, Sabrina, no começo, não, a gente vai pagar o plano de saúde, mas quando ele desenrolar, porque realmente é uma despesa muito alta. Pra quem ganha salário mínimo, uma coisa do tipo. E depois eu entendi. Eu disse, não, realmente isso aqui é o que vai realmente abrir as portas para o meu filho. Mas não tira a responsabilidade da família. Eu já ia dizer agora. Não tira, nem um minuto. Né? Tanto que eu levo meu filho para terapia, estou até uma surrada. E quando termina a terapia, eu diz, olha, você replique isso aqui, porque está dando certo. Né? É o quê? É uma junção de frase, é pergunta e resposta, é um fono, é uma nutricionista que diz, olha, ele comeu banana. Em casa vamos testar, vamos fazer uma vitamina de banana, vamos fazer uma bananinha amassada, vamos botar outra coisa. Enfim, a terapia, ela é fundamental, mas o dia a dia é a família. Sim. E quem passa mais tempo do dia ali é a família. E o nosso papel é o quê? família. É de conscientizar quem? Um irmão, uma mãe, uma avó, uma tia. Explicar, porque a gente não tem esse acesso. São poucos lugares que dão um espaço. Né? Respondendo um pouquinho a sua pergunta, como é que nós vamos trazer esses pais? É verdade. Gente, é uma mudança cultural que a gente precisa começar o quanto antes. Isso começa, Samira, eu vi que você fala muito bem sobre isso, a maternidade, como é que nós estamos educando os nossos meninos? Sim. Como nós estamos... Porque assim, a gente ensina as meninas a se empoderarem, né? Você pode ganhar o mundo, você pode ser quem você quiser, e isso é muito bom, mas nós estamos ensinando os meninos que eles podem ter a mulher como propriedade. Sim. E aí, eu sei que não é o assunto base, mas essa chamada dos pais, né? E virem junto com as mães, não ajudando as mães, mas compartilhando com essas mulheres, que lhes é jogado todo o trabalho de cuidado, que hoje o trabalho de cuidado é da mulher, a sociedade já normalizou, né? Uma mãe dificilmente ela vai abandonar o filho, mas um pai, infelizmente, hoje é muito comum. Então, pais como Marcelo, né, como meu marido e como tantos outros pais, sim, eles, infelizmente, são exceções. E muitas vezes a gente precisa agradecer porque esses pais existem, quando deveria ser o contrário, deveria ser a regra e não a exceção. Mas sim, a gente precisa fazer um trabalho de trazer esses pais para que a gente consiga combater e consiga discutir o que a gente está discutindo hoje aqui. E muitas vezes quebrar um ciclo, né? Que são sim, pais, são filhos homens que tiveram uma criação também muito focada. Ciclos. Que não podia mostrar ali a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade. Era um menino que dava trabalho que o pai já puxava para casa, né? Que aprendeu que homem não chora e entre outras coisas. Aí isso
vem também na bagagem do homem, né? Eu lembrei agora de uma situação simples, só para citar aqui, que meu filho, ele tá no futebol e ele tem a preferência pelo gol. E aconteceu do professor mudar, no momento de botar outro coleguinha, e ali para ele, a reação dele foi não gostar daquela atitude imediata. Isso meu marido acompanhando o treino, viu que ele entrou em conflito. Aí meu marido, ele ficou constrangido, ainda ele se pega nesses momentos de ficar constrangido, que eu acho que cada um tem o seu processo, né? Sim. E aí ele diz, eu acho que a gente deve tirar ele do futebol. Eu disse, calma, não é tirar, não vamos tirar. Imagina no campeonato, quando ele perder um jogo. É um né? treino, E eu acho que aí é um treino pro filho e pro pai, sabe? Que aos poucos vai entendendo que precisa estar nesse lugar, se engajar, falar. Eu disse, filho, você falou da questão dele para as pessoas também compreenderem esse cenário todo, que ele tem essa dificuldade, né, a rigidez, porque ele quer ficar no gol ali naquele momento, tem que dar uma previsibilidade. Aí a gente vai conversando e vai compreendendo, mas o instinto ali, no primeiro momento, é pegar o filho Proteção. e tirar, né? Exatamente, só que aí eu volto a dizer, a insistência enquanto família, eu preciso dialogar nos diversos grupos que eu vou estar inserido, e o pai é fundamental também, não é só a mãe, sabe? A gente tem a nossa voz, mas a gente quer... Porque a mãe também é muito emocional, né? O pai precisa ser mais racional ali, mais... Quanto duro, mais chegar ali, mais força vai ter, na verdade. Família, é como se o pai Peso. estivesse toda hora pedindo licença. Licença porque meu filho é diferente, o Gaelzinho olha muito para a lua e as crianças estão brincando no parquinho, ele está olhando para a lua e é uma criança diferente. E a criança diferente, ela chama a atenção. E os homens, eles não sabem lidar muito com a tipicidade dos nossos filhos. Então, para eles é melhor, não, vamos ali, vamos para outro lugar. Tira, né? Porque as pessoas olham, né? As crianças não querem brincar no parquinho, porque a brincadeira é diferente, muitas vezes não é funcional, não é todo mundo que entende. Isso, E eles, você falando aí, nossa, Olha, todo mundo vive isso. Eu já deitei no chão da praça, assim, vamos experimentar o ócio, porque é uma dificuldade experimentar o ócio. E eu estendi um Bem tecido. imperativo, né? Estendi um tecido e fiquei, vamos observar o céu. E aquilo ali, aquela brincadeira diferente, atrai olhares. Mas eu não eu imagino meu marido fazendo aquilo, não. Mas eu fiz aquilo. Eu acho que, E assim, a gente faz, a presença do pai também, ele inibe mais alguns tipos de violência. Por quê? Porque quando o pai tá do lado, aparentemente os amiguinhos e os pais dos amiguinhos têm medo. Porque não tá tratando com a mulher que vai... Porque mulher, mesmo que não seja com o filho dela, ela olha pra a outra criança que tá agredindo seu filho, mas ela vê um filho também. A mulher tem uma, tipo assim, não, é uma criança. Homem não. Homem é o que protege, homem é o que, né? E aí eu vejo, será que essa presença masculina, ela não protegeria muito mais até a criança de bullying? Porque os pais também iam dizer, eita, olha, não brinca com aquela criança não, porque o pai... Mas, amiga, eu acho que não deve ser por gerar um medo, sabe? Eu sou a mãe que eu tô perto, eu converso, eu diálogo. Assim, se eu ver a situação, eu vou conversar com os dois. Nesse sentido. Mas eu acho que a criança não deve não mexer pelo medo do pai estar ali. Você tá entendendo que eu tô querendo colocar? Eu sei, mas tipo assim, como é que eu posso dizer? Mesmo que não seja pro medo, que a gente quer que seja pelo coração, né? Pela índole. Mas quando não tem a índole, você não pode mandar. Que não mexam com meu filho. Porque, veja, quando aconteceu, né? Quando a gente sabe desses casos, ali, eu digo muito. Meus filhos me fizeram ver duas pessoas. Uma pessoa maravilhosa, que é capaz de fazer tudo por eles. Mas também uma pessoa capaz de cometer maiores atrocidades por eles. Então, às vezes, a gente deixar passar algumas coisas vai abrir um ser aqui no meu coração que não é tão domável assim. Não deixa passar, amiga, não deixa. É por isso que eu tô andando com você, sabe? Pra aprender. Mas eu não deixo, não. Respira. Eu não deixo, não. Aí eu digo assim, tipo assim, que seja pelo medo, seja pela imposição, porque, infelizmente, com algumas pessoas, talvez, até você entender o que é certo e o que é errado, você vai pelo medo. Não mexa, não faça, sabe? Enquanto meus filhos não aprenderem que realmente colocar o dedo na tomada é choque, eles vão ter medo do meu não. Eles vão ter medo do meu não. E tipo assim, o limite dos relacionamentos dos meus filhos, só eu que posso impor ainda.
Infelizmente, sim. ainda sou eu que posso impor. Então, o medo, o receio de, olha, ali não pode chegar. E isso só que acontece. Quando eu faço, eu tenho que gritar o dobro. Quando o Adriano tá, ele não precisa. Não, aí a gente vem para outra seara que eu acho que com o menino, a voz masculina, ela tem, da mesma forma como é para a mulher. Eu percebo isso também, que a voz masculina, ela tem uma intensidade maior quando é para o filho homem, direcionada. Mas isso aí... Rigorosidade. Vai para outro episódio, né? Vamos para Vamos outro sair episódio. daqui, já vamos gravar um outro episódio, porque tem muita conversa. Muita. E aí, aproveitando nesse direcionamento, né? Quais são os canais seguros de denúncia e ações preventivas que pais e educadores podem utilizar para proteger as crianças? A gente está falando aqui de situações que a gente lida, né? Às vezes ali num parquinho, num momento em que está criança com criança, que a gente se envolve para conversar, mas quando algo acontece dentro de uma intimidação sistemática, né? Algo já mais sério, consolidado ali, quais são os canais seguros, Tiziane, que a gente tem para denunciar enquanto família? Primeiro, vou voltar a enfatizar. Precisamos fazer um trabalho preventivo para que isso não aconteça. Falando especificamente da escola, porque é um ambiente onde a intimidação sistemática, o bullying mais ocorre. É na escola e é nesse grupo de adolescentes, de crianças. Infelizmente, a prática é que crianças agora passaram a cometer mais esse tipo de... Eu não vou falar do crime de bullying, mas a criança não comete crime. A prática. Não, a criança nem comete infração, só a adolescente, né? A criança, mas aí teria direito a uma medida de proteção. Mas, assim, dentro daquele ambiente é necessário que a escola trabalhe inicialmente a prevenção e o combate. Um dos grandes erros para que eu chegue nessa resposta dos pais é a dificuldade que eles têm em comprovar que aquilo está acontecendo. Então, tudo que acontece na escola, é preciso que os pais, né, ao procurarem os responsáveis da escola, registrem, né, levem por escrito, façam gravações, porque hoje a grande dificuldade de levar as autoridades é a falta de provas. E é um tipo de crime que é difícil colher provas, porque geralmente a intimidação, ela ocorre às escondidas. Elas ocorrem quando os gestores da escola não estão vendo. E aí, sabe o que acontece? Acontece a mesma coisa que acontece com a violência contra a mulher. A vítima, ela é minimizada. Quando ela chega para relatar um caso de bullying, ela ouve muitas vezes da família, não, isso é bobagem. Porque quando eu era criança, eu sofri isso na escola e tá aqui. Aí a criança é minimizada, aí vai para a escola, e a escola que deveria ouvir aquele relato, abrir protocolo, iniciar a investigação, chamar a família daquelas outras crianças que estão praticando, a escola faz o quê? Minimiza também. É omissa. E aí aquele caso que poderia ser resolvido ali, ele vai avançando, porque é um ciclo de violência que aumenta. E aí chega um momento em que precisa chegar às autoridades. Aí precisa chamar conselho tutelar, que é quem vai aplicar as medidas de proteção. É preciso encaminhar para uma delegacia especializada, onde vai se investigar possível ato infracional, onde o Ministério Público, se entender, né, vai representar para aplicar uma medida socioeducativa. Mas veja que tudo finalizou porque a gente não fez nossa parte lá atrás. Isso. E aí a gente ocasionou uma dor em várias famílias e uma instituição omissa e um ciclo que agora a gente precisa parar, mas precisa penalizar. E aí os meios são esses, né? Primeiro, identificou, já procurar a família, né? A outra família. Se for na escola, procurar a escola, registrar. Se for algo, porque às vezes é o bullying, que é reiterado, mas às vezes um só ato já ele já tem uma gravidade que ele já se enquadra até em outro tipo penal. Uma injúria, numa lesão. Então a gente já tem que procurar desde o início, que é para evitar que o problema aumente. Doutora Tiziane, e se, vamos lá, na prática, eu sei que meu filho está sofrendo bullying, eu vou à escola, reiteradamente, né, vou
e isso não se resolve. Qual é a responsabilidade da escola? A responsabilidade da escola, A responsabilidade da total escola. responsabilidade civil. Se for comprovado, né, que houve o bullying, e esse bullying, gente, sempre vai acarretar dano psicológico, né, são danos irreparáveis que muitas vezes aquela criança leva para a fase adulta. E assim, eu não vou falar muito sobre esse assunto para não puxar gatilhos, adultos que vêm a causar problemas na sociedade, porque foram vítimas de bullying lá atrás. E aí a escola não resolvendo, né, é preciso resolver em duas searas, porque como se trata de crime, tem a seara criminal. Mas também a gente precisa entender que aquela família ela sofreu um dano. E esse dano, a lei nos garante que ele seja indenizado. Então a escola deve ser responsabilizada até para que ela não seja omissa outras vezes. E os pais, Lúcia, antes você não percebia pais procurando, né, responsabilizar a escola. Hoje isso está aumentando, porque as informações estão chegando, os filhos estão adoecendo, Isso. porque o que chega para mim no escritório são famílias adoecidas. Elas me procuram porque elas não têm mais a quem recorrer. Elas já tentaram diversas vezes, elas não me procuram para ir uma vez na escola. É porque já procuraram a escola reiteradas vezes e a escola minimizou. A escola sequer abriu um protocolo para investigar. Como eu disse anteriormente, no começo da nossa conversa, com base na lei de combate ao bullying, que é para ser cumprido por todas as escolas. Agora eu pergunto a vocês, quais escolas da nossa cidade estão cumprindo esse programa de combate ao bullying? Eu não sei, né? Se tiver algum, eu vou realmente procurar, mas eu não sei se elas estão. E se estão, não estão divulgando. O que eu tenho conhecimento é que a maioria dos adolescentes, assim, tipo, em algumas escolas determinadas mais, outras menos, mas existem muitos adolescentes, e eu tô falando só de típico, viu, Marcelo? Sim. Típico, que estão pedindo para fazer a escola em casa, né? Que é homeschool, né? Porque eles não têm mais capacidade de adentrar nem na escola. E alguns casos mais severos, que esses adolescentes eles não querem mais nem sair de casa, Mas de isso não tão absurdo que, tipo assim, de tão ferido que ele foi naquela instituição. Mas esse não é o caminho. Vocês estão vendo? Porque a gente tem um problema, uma ferida ali, e ao invés de a gente procurar o remédio para sarar aquela ferida, a gente deixa aquela ferida ali em aberto. Então, E procura outras medidas. A criança ela tem que estar na escola, é na escola onde ela vai socializar, onde ela vai entender valores, onde ela vai resolver conflitos pequenos. Ai, meu filho não vai ter conflito? Vai, gente, óbvio que vai. A escola é uma microsociedade, a gente precisa entender a escola como uma microsociedade. Mas esses conflitos, eles não devem gerar violência, né? E o bullying, ele causa tanta dor e tanta angústia que ele adoece uma família inteira. Porque uma mãe que vê seu filho sair triste para as escolas todo dia, porque ele sabe que vai chegar lá e vai ser violentado, e ela não tem mais para onde correr, é uma sociedade inteira que falhou. E agora a gente precisa procurar as autoridades, porque a gente lá na frente não tomou as medidas corretas. E aí vem conselho tutelar, Lúcia. Vem a delegacia especializada, porque precisa, né, ser investigado. Se a gente já tiver todos os elementos, a gente já pode ir direto ao Ministério Público, que é quem vai fazer essa representação. Mas a gente está tratando aqui de crianças e adolescentes, seres em formação. A gente tem que trabalhar no aspecto prevenção e prevenção. E num plano anual, né? Não como ação pontual. Jamais. A gente até vê o bullying sendo alvo assim, de trabalhos pontuais, mas por que não um plano que se trabalha o ano todo? Né? Isso, Samília, aconteceu um caso desse aí, todo mundo veio à tona, mas isso ocorre cotidianamente. Demais. Tem mães que tiram os filhos do colégio porque não aguentam a omissão e a falta de responsabilidade com a instituição, que minimizou, que passou a mão naquela criança que praticou, naquele adolescente. A gente não tem que passar a mão, a gente tem que proteger sim. A gente precisa entender que penalizar, muitas vezes,
é proteger nossos filhos. Exatamente. Estamos falhando. E sim, eu entendo que a escola, os pais precisam procurar responsabilizar a escola. Porque fez isso hoje com seu filho, amanhã vai fazer com várias outras crianças e vários outros adolescentes. E imagine uma sociedade do futuro. Qual a sociedade, qual o futuro que a gente está preparando? E, Marcelo, na sua visão assim de pai, quais são as medidas que a gente poderia tomar para conversar com nossos filhos e o entorno, para evitar o bullying? Primeiro, assim, ter um diálogo bem ativo, né? Aberto, dependendo da idade que seja. Eu sou criança, né? De uma forma lúdica, não tão agressiva, e colhendo, né? Com criança, você não tem como ser direto, né? E você vai perguntando como é lá, você brinca com fulano, e que sua amiga é legal, essa turminha aí vai dizer, não, fulano é legal, mas ciclano, às vezes a criança pode entregar. E se for um adolescente, não, você vai criando aquele diálogo com ele, vai também, principalmente fazendo supervisões. Como é que a gente faz supervisão? Eu tenho um filho adolescente, ele não mora comigo, ele mora com a família da mãe, né, da minha primeira esposa. E ele vem, celularzinho, deixa eu olhar. A senha do Instagram, tem a senha do Instagram. Tem Instagram por quê? E o ciclo de amizade, né? Quem é essa pessoa? Quem é fulano? Quem é ciclano? Tá lhe seguindo? Quem é esse adulto que lhe segue? Não, é um adulto. Mas por que ele lhe segue? É você monitorar realmente. Porque no campo digital, mesmo você tendo o acesso, ainda é mais difícil de monitorar. O que você está falando, eu lembro que realmente estava dando entrevista, dizendo assim a diferença de ocitocina, e quando você tem tempo de qualidade, é muito legal, mas assim, esses tempos de qualidade, eles não vão criar raízes com seu filho. Sim. É isso, é essa conversa assim prolongada, essa ocitocina assim, que gera amor, o que você fala, né? Olha, você é guerreiro, você é forte, você é corajoso, você é uma boa pessoa. E essas conversas assim, que não tem fim, no café da manhã, ou entre arrumando quarto, assim, que ele vai soltando, né, a criança. Presença, né? Tipo, por exemplo, dá trabalho, como a gente, como convidado, tem que citar nossos exemplos de vida. Meu filho, ele tinha, mais velho, tinha dificuldade na escola, né? E a gente conseguiu muita luta, botou numa escola melhor e tal, e eu fiquei com medo dele não se adaptar na escola por ser mais disciplina, ser uma coisa mais focada, e ele vinha de uma educação que era mais lenta. Mas conhecendo o meu filho, aí eu conversei com ele. Aí disse, meu filho, você quer muito? Eu disse, não, pai, eu acho que cidade interior, meu sonho era estudar em tal canto. Aí eu vou correr atrás. Porque o nosso papel é correr atrás para quê? Para preparar nosso filho para a sociedade. Né? Por exemplo, eu quero que ele tenha boas amizades. Porque, por exemplo, eu vim de um espaço onde a criminalidade estava ali na porta. Dos meus amigos, eu conto os dedos dos amigos que eu ainda tenho vivos hoje, né? De onde eu vim morar. Por quê? Opções. Quando você escolhe ter bons amigos, você escolhe estar em ambientes melhores, né? Escolas melhores. Tudo isso apareceu de uma oportunidade que eu tive de mudar para uma escola melhor, né? E lá eu mudei todo esse leque. Ou seja, a minha vida virou. Eu tenho tudo para dar errado, de fato. Eu não vou mentir para vocês, não. Mesmo que minha família organizada, estruturada, assim, minha avó, meus avós, meus tios, minha mãe ali trabalhando, mas eu tinha tudo para ir para outro caminho, para ficar bebendo, usando droga, indo para festa, né? Eu sou músico, desde 15 anos de idade que eu tocava, eu já viajava, já conhecia pessoas e tal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tive tudo realmente para dar errado, senão ele vai dar errado. Isso aqui, como eu vi muitos amigos meus ficarem no meio do caminho aí, né? E em determinado momento eu virei a chave, eu digo, não, é interessante eu ir por aqui. Até tem gente que pergunta, por que você não faz mais isso e faz isso? Porque realmente isso aqui para mim hoje é o mais interessante, né? Isso aqui eu consigo, não que eu não fosse ter uma dignidade no que eu estava fazendo, né? Mas nisso aqui eu consigo dar um respaldo para dar uma estrutura para os meus filhos. Uma boa escola, né? Procurar fazer ali, mas não é dizer, não é o que você não teve, não é isso. É eu proporcionar para daqui para frente eles serem humanos melhores, né? Tá inserido melhor, sabendo respeitar as pessoas, sabendo entrar e sair em lugares, né? Que sejam pessoas acolhedoras, mas aí a experiência vai ser deles, né? Sim. E quando a gente tem essa parte também de acolher as emoções das crianças, como a gente tá voltando para esse tópico, você perceber se seu filho mudou, você perceber se ele mudou dentro de casa, o comportamento, se ele está mais agressivo, se ele está mais revidando, porque
Se ele vai lhe revidar, ele revida uma professora, ele revida uma coordenadora. Eu já ia Sim. compartilhar isso. Né? Porque, às vezes, dentro da tipicidade, a gente não vai conseguir que aquela criança verbalize, né, fale, ou desenhe, ou sei Não lá, faça consegue, não visual. Às consegue. vezes é no comportamento. Não consegue. Eu conheço de perto um caso que ele não queria mais ir para a escola. Ele falava, não quero ir para não acordava para ir para a escola, não queria. Quando a mãe foi ver lá na frente, aquela criança, ela já estava sofrendo bullying na escola. O fato dele não querer ir para a escola era isso, o comportamento mudou em casa e ele estava sofrendo um trauma significativo que até repercutiu numa desregulação no ambiente escolar que chamou a atenção de todo mundo, mas aquela criança, ela vinha sofrendo silenciosamente, a mãe só descobriu quando colocou um AT para acompanhar o filho. Aí ela viu. Aí a AT conseguiu enxergar, mas nesse caso aí a gente vê a escola, que seria esse ambiente para estar vigilante ali, naquela criança que não conseguiu verbalizar para os pais, falhou, né? Então, assim, a importância de, além das palavras, eu preciso conhecer o meu filho, o emocional, Sim. o comportamento. E validar. Eu né? também penso, sabe, que há uma necessidade de viver uma realidade dos pais, porque às vezes, Samir, assim, o que eu vejo é que, graças a Deus, a nossa turma ela é bem tranquila, né? A gente se comunica, mas em outras turmas não são assim. Um exemplo, assim, quando meus filhos não falavam, eu me recorria a algumas mães que falavam a verdade. Que falavam a verdade, tipo assim, olha, aconteceu isso está acontecendo. Outras, tá ótimo, meu filho até brincou com o seu. Aí você, como seu filho não fala, e você precisa dessas informações desesperadamente, você vai o quê? Quem puder me dar informação, eu tô aceitando. Aí aquela irmã, seu filho tá ótimo, tá brincando. Aí depois eu vou e pergunto pra outra mãe, não, olha, meu filho aqui falou que aconteceu realmente um fato, foi desagradável com fulaninho e cicraninho. Exatamente que a mãe disse que tava tudo bem. E que a mãe sabe, porque o menino fala perfeitamente. Então, assim, a mãe sabia, a mãe escolheu fechar os olhos e não passar informação pra mim. Não que meu filho esteja correto e o filho dela tá correto. Não. É porque são crianças e a gente precisa intermediar. E de novinho mesmo, é numa brincadeira pequenininha. É igual podar a árvore. Quando é um galinho, ninguém nem sente dor. Mas aí vai deixando crescer, não, isso é só uma brincadeira, isso é só uma brincadeira, aí vira um monstro. Verdade. Que aí um pai perde um filho em vida praticamente, porque quando você tem um filho agressor, você tá praticamente perdendo o seu filho. Sim. Pra você mudar aqui a sociedade pensando nele, é muito difícil, é um caminho muito difícil pra aquela família. Então, se alguém chega pra mim e diz assim, olha, Lucia, Emanuel cometeu esse deslize, vamos tentar melhorar? Rafael, essa semana retrasada, estava fazendo umas brincadeiras inadequadas na sala. E aí a mãe chegou, olha, Lúcia, eu sei que você não aceita, não sei o que, vamos cortar? Ele nem sentiu. Ei, Rafael, aqui a gente não permite isso. E aí é nesse diálogo que a gente vai crescendo. Lúcia, eu já trabalhei em escola, quando eu fazia faculdade. E eu vou dizer a vocês, a questão do bullying, porque eu dava aula para 3 alunos surdos, 3 irmãos surdos, no interior, lá dentro do interiorzinho. E era pelo Estado, eu fui contratado por causa da faculdade. E eu sentia na pele, assim, a dificuldade de você ver no olhar das crianças. E criança é criança. 9 anos, 8 anos, criança é criança. E eu percebi, assim, eles brincavam muito quando eu comecei a estudar, a trabalhar lá nessa escola. Eles chamavam os meninos de vários apelidos, mudinho, outras coisas bem pejorativas mesmo, né? E eles entendiam, né? Eu estava ali para ensinar eles a se comunicarem. O básico do básico, a didática do A, B, C, D. Né? Eles não eram letrados de nada, não entendiam, não liam nada, mas eles entendem o visual e o que está ao redor, né? E eles entendiam que os meninos ficavam rindo. Tinha situações que eu tinha que buscar as crianças em casa. Eles não queriam ir. Moravam na outra rua da escola assim, não queriam ir. Né? Mas aí quando é que virou a chave? Quando a gente começou a fazer atividades em conjunto com todo mundo. Quando a gente apresentou a Libras, a turminha inteira, aí eles entenderam. É incluir, não é segregar. Né? A inclusão sempre como resposta. É diferente. Aí as crianças foram entendendo. Tem até umas fotos minhas e tal, eu com a turma todinha fazendo sinalzinho, porque eles entenderam. Eu mostrava vídeos. Eu dizia, olha, isso não acontece só aqui. Né? E eles entenderam que existe uma comunidade. Eles não sabiam.
Para eles era só ali na cidade deles, a família, a mãe. Eles entenderam que existe uma comunidade. Eu disse, olha, existem escolas para quem é surdo, aqui tem o CAIS, tem a ASMO, né, associação. Sim. Existe faculdade, né? Você tem a oportunidade de trabalhar, você consegue se comunicar, porque você é um ser humano. Você tem uma limitação na sua fala, né? Mas você consegue se comunicar de outra forma, né? Esse lugar é seu, para pertencer também. Tipo assim, eu não cheguei a concluir a faculdade, mas o que eu aprendi ali, eu aprendi para minha vida. Eu não sou mais daquilo. Estava ali preparando para ser pai, né? Verdade. Tanto que, mas meu filho mais novo, ele veio com terra. Para mim, tipo, naquele momento foi um baque. Eu chorei, sabendo mais dura, mas eu chorei, porque eu chorei com medo, porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu já sabia que quando ele chegasse na escola, dependendo da escola que ele fosse, como ele já ia ser tratado. Porque eu já vim daquele lugar. E à medida que eles vão crescendo, né, vai aumentar. Eu dizia, será que vai ter alguém que nem eu para defender ele lá na escola? Difícil. Igual eu ia buscar aqueles meninos em casa. Será que vai ter alguém para pegar na mão dele? E a gente ficava nessa mesmo, vamos botar em qual escola? Mas é muito caro. Mas... E agora? O que é que a gente vai fazer? É isso que eu tô querendo, assim, eu queria muito que a gente depois desse enfoque nisso, a necessidade da figura masculina. A gente tem uma figura masculina na sala dos nossos filhos que fez total diferença, né? O auxiliar é um rapaz que ele conseguiu controlar muito a situação da sala dos nossos filhos e que, por causa dele... uma criança foi inserida por causa dele. Já chama a atenção, porque são as tias ali, né? Tia. Mas quando é um tio, aí ele já fica mais assim. Eu acho, Lúcia, que não só a figura masculina, mas as pessoas. Uma vez uma mãe me perguntou assim, só para enriquecer aqui esse debate, como você me indicaria uma escola? Qual o primeiro ponto que eu vejo para escolher uma escola? As pessoas da escola. Estrutura é bom, tudo isso ele agrega, mas as pessoas daquela escola, como em tudo na nossa vida, vão fazer a grande diferença, porque nós não estamos preparados ainda para efetivar a inclusão de fato, né? E o bullying, ele afeta diretamente as nossas crianças. Todos aqui somos pais e mães atípicas e são vítimas muito fáceis, são presas fáceis, porque a vítima do bullying é alguém que não se enquadra no padrão, é alguém que não está enquadrado em corpos e mentes perfeitos, na cor esperada pela sociedade, na condição financeira esperada pela sociedade. Então, todas as pessoas, né, crianças e adolescentes que fogem daquele padrão, elas são presas muito fáceis. Muito fáceis. E aí, enquanto pais, precisamos estar atentos e procurar sempre uma instituição que tenha pessoas que nos escutem. E quem pratica o bullying contra a criança? Eu vou citar a criança atípica porque é o nosso foco aqui. Não sabe o amigo que está perdendo. O amigo verdadeiro. O amigo carinhoso, né? O nosso filho não tem nenhuma maldade. De nenhuma forma. É ali, pura e simples ali, uma criança. Sem maldade. Né? Quanto mais diversidade nessa sala, sim, mais todos estão aprendendo, né? Verdade. Assim, que lugar a gente acha que vai prejudicar o nosso filho se a gente estiver convivendo com um diferente? Não vai. A gente prepara o nosso filho para abraçar, para beijar, para brincar, né? E aí o que é que dói? Porque eu gravei o vídeo? Porque uma criança bateu em outra. Imagina, eu não teria coragem de ver uma pessoa batendo no meu filho. Marcelo, sabe o que mais me doeu no seu filho? Porque assim, o meu filho, ele não tinha noção de discernir o que é... Porque ele sentia dor. Quando com carinho ele sente dor. Alisado ele não gosta, beijo ele não gosta, tocar ele não gosta. Ele sente muita dor. E eu obriguei a ele a aceitar beijo e abraço. E não só eu aceitei como eu beijava, mas nas terapias ele aprendeu a discernir, mesmo com dor, que aquela pessoa estava querendo o bem dele. Sim. Só que o que acontece? Eu fiz isso para quê? Para que ele achasse que ele tem que abraçar e beijar todo mundo, para ele ser colocado em uma situação de perigo,
Então eu induzia o meu filho, que nunca gostou de abraço e beijo, para que ele aprendesse isso, para ele ficar suscetível a qualquer tipo de abuso. Porque eu ensinei, porque eu fiz ele passar 3 horas por dia em terapia para ele aprender. Verdade. Então, assim, por isso que isso me dói tanto, porque se eu não tivesse deixado ele em terapia, ele ia continuar odiando abraço, beijo, e ninguém ia chegar perto dele. Porque se chegasse, ele avançava. Se chegasse, ele mordia. Se chegasse, ele se defendia. Só que agora, eu tirei essa defesa natural dele e deixei ele manso. Manso para qualquer pessoa. Porque mesmo que ele não aceitando beijo e abraço, ele vai aceitar porque ele aprendeu que isso era porque a pessoa era boa. E agora, como é que eu fico? O que é que eu ensino agora, meu filho? Ai, difícil. Ficamos sem palavras porque é muito delicado, né? Nós, enquanto pais, né? A gente tem muito medo do futuro. A sua fala é toda sobre o futuro. Eu vou até aproveitar para pedir para vocês deixarem mensagens reflexivas agora, né? Quando você fala nisso, que deixou de suscetível, abraçar, é esse medo que a gente tem de daqui a 10 anos. Como é que meu filho vai estar? Eu sei que eu vou estar aqui nessa luta ainda, né? Mas daqui a 10 anos, como é que ele vai estar? Né? Tem um amigo meu que eu peguei amizade com ele assim na internet, que eu até citei ele aqui, é Jonathan. Ele teve uma fala, meu amigo, que ele me quebrou. Vai me quebrar mais ainda. Eu vi que eu não era Estamos nada. todos quebrados. Eu vi que eu não era nada, porque ele disse assim: eu quero pelo menos morrer em paz. Foi a palavra que ele disse. Né? E se a sociedade não estiver preparada para o meu filho, né? Então, que ele morra antes de mim. Para eu não ver ele ficar e sofrer. Porque é isso, é as nossas correrias. Né? A gente busca sempre o melhor. Que seja atípico, que seja típico. Mas quando é atípico, a gente é muito mais sensível. Porque é até sem explicação. Quem se aproxima de uma família atípica, que entende a realidade, que vê ali a rotina, ela abraça o seu filho como um filho dela. E nós abraçamos os filhos dos nossos amigos como nossos filhos. Gael de Ticiane aqui. Aí a gente se conheceu através de comunidade. Né? E a gente vê as crianças e tipo, a gente não quer que aconteça nenhum mal com aquela criança. Não é só com a nossa. Agora já é com aquela. Também não quero que aconteça com ele. É esse sentimento de comunidade que funciona. Que funciona. A gente vai para as terapias, a gente conhece um pai, conhece outro. Às vezes a criança entrou agora. Mas só em ela entrar agora, ela tá ali, essa criança já é minha. A gente já toma esse pertencimento. Essa criança aqui é minha. Né? A gente fica ali, por exemplo, como pai, eu fico lá fora sentado numa clínica e a criança sai do atendimento. Às vezes ele sai correndo. Aí eu já boto a mão aqui, porque já tem um portão ali, ele pode correr. O alerta da gente é ligado 24 horas. Eu tava entrando na escola dos meninos, e aí eu tava entrando, e aí teve uma criança, uma menininha que saiu correndo. Quando ela saiu correndo, imediatamente eu peguei e abracei ela, sabe? Eu segurei assim ela, aí eu prendi ela. Aí a menina começou a gritar, a chorar. E aí o pai disse, por que você fez isso? Eu digo, não, desculpa, já é a minha vivência. É automático. É tão automático que eu tenho medo dela correr para os carros. Não, ela não vai fazer isso não. E aí eu levei um esporro do pai da menina. E a menina também ficou chorando, porque ficou assustada com a minha reação. Eu digo, não tem problema não, essa eu errei, mas eu vou acertar. Não deixo de segurar nenhuma criança que sai correndo. Eu não sei vocês, mas por exemplo, quando a gente chega num lugar, você tá num canto, assim, um shopping, e a gente tá com o nosso filho, que a gente vê de lado e vê alguém com um cordãozinho, a gente já faz assim. A gente já dá e olha, quando as famílias se olham, ela como se dissesse assim, eu conheço, tô aqui. A gente tá aqui, né? Na mesma situação, né? Tô aqui, mas a gente precisa furar essa bolha. Verdade. A gente precisa ultrapassar. E é muito bom esse pertencimento, essa conexão, mas a gente precisa furar essa bolha e levar essa nossa dor, essa dor aqui, Marcelo, que tá claro aqui, né? Todo mundo sentindo e conversando e sentindo essa dor, a gente precisa levar para quem não sente a dor. Quem não sente a dor precisa ouvir isso. Até porque quem não sente a dor hoje pode sentir amanhã. Em nenhum dos meus sonhos
Marcelo, eu imaginei que teria um filho com TEA. Sim, Né? sim. E nenhum dos meus sonhos eu imaginei, será que o meu filho vai nascer com deficiência? Nunca pensei. E isso é uma história assim. E só para não perder a deixa, e é por essa fala que vocês precisam compartilhar, por favor, com profissionais, com educadores, com a família, com a escola. Já bota assim, olha, eu tô sabendo que vocês estão falhando. Procura aí a doutora Ticiane para colocar, implementar aqui uma ação contra o bullying, né? A gente já precisa já dizer isso. Principalmente no combate, né? Porque quando as pessoas me procuram, já é porque o problema já se agravou, mas principalmente trabalhar o combate, um programa de combate ao bullying dentro das escolas. As escolas não precisam esperar isso acontecer, gente. A gente não precisa esperar o dano ocorrer, até porque o dano, por mais a gente entra na justiça e é reparado, mas aquela criança ficou ali com traumas. Teve um prejuízo. Com prejuízo, muitas vezes, irreparável, que nenhuma indenização que um juiz concede vai pagar totalmente. É verdade. Vocês queriam deixar uma frase para finalizar? A gente complementar para a gente fechar. Marcelo, Né? fala e eu vou finalizar. Eu vou complementar. Quando eu cheguei aqui, assim que as primeiras palavras que eu disse com Lúcia, ela já começou a chorar. Aí eu disse. Ela já não chora. Aí eu disse a ela, não chore, mas seja forte, porque, por exemplo, eu já chorei o que eu já tinha que chorar, eu acho. Eu chorei muito já, de verdade, sozinho, tomando banho, enfim. Chorei terapia, eu achava que era frescura terapia, eu não gostava. Hoje faço terapia, pra mim, eu não passo uma semana sem ir. Pra mim, é o meu reloginho que me regula ali, tá alinhado com o terapeuta. E eu disse a você, não chore, porque é o futuro dos nossos filhos, né? E, tipo assim, quando eu falo sobre autismo, sobre inclusão, principalmente sobre bullying, eu preciso ser muito firme. Eu preciso ser firme no que eu falo, para passar realmente a autoridade. Por quê? Porque eu não tenho outra escolha. A minha escolha é ser firme, é ser forte, cobrar, buscar, né? Buscar de todo mundo, como você falou. A gente já queria terminar aqui, mas é cobrar do poder público, é cobrar, né, dos vereadores, é cobrar de um prefeito, de um deputado, de um senador. A campanha está vindo aí. Aí meu filho, ele vai servir para uma foto. A campanha está vindo aí. Calma, Ticiane, não fique nervosa. Já falou aqui em política, eu já fiquei. Para não entrar nessa seara, porque ela é muito delicada, né? Mas, Marcelo, a gente vai ter que falar sobre isso também. Próximo ano a gente vai falar sobre isso. Verdade. Próximo ano você vai fazer um episódio completo sobre isso. E dizer que eu tento dosar muito as palavras, porque é muito complicado. Porque é um meio que eu vivo. Eu trabalho nesse meio de comunicação. E o meu filho, ele não é 2 de abril. Sim. Não, meu filho é todo dia. Todo dia, né? Ele não é só aquela foto, aquele vídeo, né? Aquele vídeo abraçando meu filho, beijando meu filho, brincando com ele, não. Terminou ali, o cara desligou a luz, desligou o celular, não olha mais nem pro meu filho. Não procura nem saber como tá. É isso que eu digo. Nós não temos escolha. Nós quem temos que lutar, quem tem que buscar, tem que ser firme, tem que ser forte, né? Que a gente entenda ou não e buscar entender, buscar conhecimento, porque a gente só vai se libertar, só vai conscientizar outras pessoas se a gente também virar essa chave e dizer assim, eu quero aprender mais, eu quero saber mais, para que através de mim outras pessoas saibam mais, outras pessoas e ajudem outros, e assim a gente vai nessa cadeia. Obrigada, Marcelo. E agora falar depois de Marcelo, toda essa emoção, mas eu queria assim deixar uma mensagem primeiro de empoderamento, né, para que as famílias se empoderem. A gente chora, né, mas precisamos depois enxugar para agir, porque os nossos filhos precisam de pais fortes e saudáveis. Se estivermos felizes, nossos filhos automaticamente serão felizes. E uma mensagem também de esperança, né? Não vamos desesperançar. Vamos continuar tendo esperança de que dias melhores virão a partir desse conhecimento e a partir
desse empoderamento. Nossos filhos não estão sós, e abrir também uma reflexão para que a sociedade comece a repensar como estamos criando nossos filhos e que seres humanos eles estão enxergando em nós. Se eu incluo, meu filho vai incluir. Se eu amo, meu filho vai amar. Verdade. Se eu cuido, se eu me dou, meu filho vai se doar. Não adianta dizer, é preciso fazer. É preciso ter uma postura ativa e boa e generosa. Nós estamos aqui, nós entramos nesse mundo para sairmos melhores do que entramos. O ser humano, na sua total acepção, conhecimento desse termo, ser humano. Tudo isso se resume, a gente não precisaria buscar nenhuma lei de nenhum homem para fazer o básico, que é ser humano. E aí eu queria agradecer o convite, eu tô assim, extremamente lisonjeada. Eu disse, será que eu vou para esse podcast? Será que elas vão me convidar um dia? Porque eu me emocionei com vários vídeos, né? Porque é assim, né, Marcelo, que é do marketing, que a gente vai chamar a atenção da sociedade, é mostrando a nossa dor, né? Preciso entender a dor para que aquela pessoa, nossa, eu vou pensar 2 vezes quando eu vi uma mãe atípica ou quando eu vi uma família que está sofrendo bullying. Então, gratidão a Lucy, né, que é minha amiga, assim, Samile, que eu conheci agora, mas que, nossa, você passa muita sensibilidade, Lucy, na sua fala, no conteúdo que você também tem. Marcelo, que é um pai que eu já conheço, um paizão, um pai presente, eu acho que ele talvez vá liderar essa comunidade de pais. E eu trouxe aqui uma lembrancinha para vocês, porque simboliza muito o que nós somos, né? Um cactuzinho para cada um, porque nós somos resistência, né? É possível que a gente floresça, né, mesmo diante das dificuldades, né, e que a gente continue seguindo essa caminhada e levando outras pessoas conosco, porque a gente não consegue muita coisa só. A gente pode até conseguir, mas demora mais. Verdade. Mas quando a gente se une, a gente chega mais rápido nos nossos objetivos. Samile, Obrigada. trouxe para simbolizar, e deixei até aqui para minha amiga Débora Jales, que é uma pessoa que eu admiro muito. Marcelo. Gostei. E esse aqui é para Débora. Deixa eu mostrar aqui. Ó, Débora. Estamos levando para você, viu? Eu tinha furado, né, a finalização, mas eu queria agradecer, meninas, vocês o convite, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui como pai e como pai atípico. Vocês até brincaram, você precisa liderar, né, esse movimento de paz. Eu creio que eu estou estudando para futuramente, sim, a gente possa ter alguma coisa juntos, Sim. algum movimento, né? Como eu falei, o meu filho ele não é só uma foto para o dia 2 de abril, ele não é só um vídeo, né? O meu filho é mais do que isso. Então, o prejuízo a gente sabe que é muito grande das crianças atípicas, né? E esse espaço aqui é um canal muito importante. Vocês não têm dimensão. Às vezes vocês estão fazendo, vocês acham que é uma coisa pequena, mas não é. Futuramente isso aqui, com certeza. Em nome de Jesus. Se uma pessoa assistir isso aqui, se for transformada, vocês não têm ideia do que ela pode fazer, né? Que bom. E dizer que a gente segue nessa luta, né? Pelos nossos, pelos seus. Pelo Né? de todos, né? Como eu digo, os nossos são os nossos, né? A gente inclui toda a comunidade, né? Atípica, né? Estamos juntos. Os pais. E é isso, gente. Conscientizar, buscar ouvir, conversar com seus filhos sobre bullying, sobre deficiência. Se você não conhece, mas hoje você está com o celular na mão, você pode pesquisar, né? Você também tem a sua parcela, né? E vou procurar me aprofundar no assunto, pelo menos para eu entender. Quando eu ver aquela pessoa com aquele cordãozinho, eu saber o que é, né? Como é que eu posso ajudar? Porque você não sabe, às vezes aquela pessoa está precisando de uma ajuda ali e você não sabe, né? E é nosso papel enquanto sociedade ajudar o próximo, né? Que seja típico ou não, ou atípico, né? Muito obrigado pelo espaço. E Obrigada. só antes de Samir falar,
fechar, por favor, não esqueçam, comentem, compartilhem e sigam nossas redes. E pega essa ideia de mandar para o pessoal da escola, para o grupo da escola, tá entendendo? Não só da administração, mas também dos pais, que vai facilitar muito a vida de vocês, da comunicação aí dos grupos de WhatsApp. Então, só reforçar o agradecimento. Eu queria encerrar também trazendo a analogia de que as nossas crianças e adolescentes são como áreas protegidas. Na minha área ambiental, a gente vê que aquela área de beleza cênica, que desempenha diversos serviços ecológicos relevantes, ela deve ser protegida. E ao redor dessa área protegida, como as nascentes, por exemplo, que florescem água, né, ali o ano todo, ao redor dessas nascentes, dessas áreas protegidas, está a zona de amortecimento, que é justamente a zona em que o impacto ali ele deve ser... A mesma proteção para a área protegida deve se valer para essa zona, para que o impacto não atinja diretamente a área protegida. E eu acho que essa zona de amortecimento somos nós, nesse papel de levar a proteção. Então, escola, família, sociedade, todo mundo faz parte dessa zona de amortecimento para proteger esses olhos d'água tão preciosos que são as nossas crianças e adolescentes. Então, fica aqui e até a próxima, pessoal. Muito obrigada.